A gente sempre vê as pessoas, os investidores aí no YouTube, tem um assessor de investimento falando que você precisa controlar o preço médio dos seus ativos. Que você tem que saber qual é o preço médio de aquisição daquela ação, daquele fundo imobiliário, que isso é importante, senão pode dar problema, que isso é uma responsabilidade obrigatória e legal, sua investidor. Mas para que a gente precisa controlar isso? O que acontece se o nosso preço médio não estiver correto? Que problema que a gente pode sofrer? Vamos dar uma olhada nesse vídeo. Indo direto ao ponto, por que é tão importante saber o preço médio? Olha, basicamente porque ele vai dizer se você teve lucro e vai ter que pagar imposto ou teve prejuízo e não vai ter que pagar imposto. Então, como é que é a fórmula ali para você ver se você teve lucro? É o valor da venda daquele ativo, daquela ação, daquele fundo imobiliário, daquela criptomoeda, do que for, é o quanto você vendeu menos o teu preço médio, o quanto você gastou para poder comprar aquela ação, multiplicado pela quantidade de ações. Então você precisa ter o preço médio para poder chegar no valor real e correto se o teu lucro ou prejuízo está certo ou não. Se você teve lucro, ele foi um valor positivo, então você ganhou dinheiro, você vai ter que pagar 15% de imposto sobre o lucro. Se for fundo imobiliário é 20%, se for day trade também é 20%, mas todos eles você vai ter que ter o teu preço médio e vai ter que pagar a tua alíquota de imposto depois. Se isso for negativo, você não paga imposto e pode abater de um lucro futuro. Então você pode deixar isso guardado para um lucro que vai vir lá na frente, para você não ter que pagar o imposto. E cara, dá para fazer muita coisa legal com isso, viu? Mas se você não tiver teu preço médio certo, você não vai saber se é positivo ou negativo. Você vai acabar se perdendo e vai dar problema. E para você não ter problema, eu recomendo você fazer uma coisa: se inscrever nesse canal, porque daí você continua vendo as dicas que eu dou, as conversas que a gente tem, o que eu falo. Você pode perguntar coisa para mim aqui e vamos melhorando para a Receita não pegar a gente e não ter que pagar multa, né? Então vamos ver o que acontece depois que você se inscrever. Se inscreve aí, me ajuda. O que acontece e como é que a Receita sabe que você precisa pagar imposto? A Receita é uma safadinha. A Receita é ligeira e ela tem um negócio chamado IRRF, o tal do Imposto Dedo Duro. Então sempre que você vende alguma coisa, tem esse imposto, ele é retido na fonte. É um valor bem pituquinho ali, um valor de 0,005% para swing trade. O que é swing trade? É quando você compra num dia e vende em outro. Não importa se eu comprei hoje, vendi amanhã, comprei hoje, vendi daqui um mês, eu comprei hoje, vendi daqui 10 anos, isso é swing trade, tá? Então, para método de swing trade é 0,005%. E para day trade é 1% daquele valor negociado. Então é um imposto que fica retido na fonte. E esse imposto, apesar de ele ser bem pequenininho, no day trade ele é um pouquinho mais significativo. Você pode usar ele para bater do imposto que você precisa pagar lá na frente, de uma DARF futura, ou alguma coisa assim, você pode guardar ele para bater. Apesar de ele ser muito pequeno, ainda mais se for em swing trade. E onde é que fica esse imposto maldito? Olha aqui, isso aqui é uma nota de corretagem minha, tá? Que ali num determinado dia eu vendi 200 mélios e comprei 200 Simpar. Fiz uma rotação na minha carteira. Tá vendo que eu tenho uma venda ali de mélios, 200 unidades a 8,2, deu 1.604. Se a gente olhar aqui embaixo, tem um valor de IRRF, base de operações 1.604, que dá 8 centavos. Então esse 8 centavos é o 0,005% do valor do que eu vendi nessa nota, que no caso foi R$ 1.604 de mélios. Com esse imposto, a Receita ela sabe que você fez uma venda. Então, vamos dar um exemplo aqui. Digamos que eu fiz essa venda dia 5 de 1 de 2024, que teve esses 8 centavos de imposto retido na fonte, do imposto dedo duro. Ele sabe que o valor da venda foi ali, 1.600 mais ou menos. E daí no dia 22 de 1 eu fiz mais uma venda que teve 10 centavos de imposto de renda retido na fonte. Cara, se teve 10 centavos que foi retido na fonte, a Receita sabe que isso daí é mais ou menos R$2.000 que eu vendi naquele dia. E daí no dia 28 de 1 teve mais 70 centavos de imposto retido na fonte. Novamente, pela mesma conta, a Receita vai saber que eu vendi mais ou menos R$14. Com isso, vamos dizer que eu fechei, foi todas as minhas vendas que eu fiz nesse mês de janeiro. O total de vendas deu 17.600. A Receita só soma tudo isso, automaticamente, obviamente, e ela sabe que mais ou menos R$17.600 ali foi o que você vendeu. E a gente sabe que para quem vende até R$20.000 por mês, é isento de imposto de renda. Então aqui
ela nem olharia para você, porque você vendeu menos do que o limite de isenção do imposto de renda. Então, tá tudo bem, não tem problema. Você não vai ter que pagar nenhum imposto, não importa o teu lucro, não importa o teu preço médio. E o que a Receita faz? Ela é malandra. A Receita sabe exatamente o quanto você vendeu. Ela tem o controle se você precisa pagar imposto ou não. Só que ele não te fala isso. A Receita é safada. O que ela faz? Ela diz assim, cara, se você pagar mais imposto do que você deveria, eu não vou achar ruim, eu vou ficar quieto, porque você pagou o que você deveria e até mais do que isso, então eu não vou te encher o saco. Para mim tá bom, pode ficar assim. E quais que são exemplos que pode acontecer de você pagar mais do que você deveria? Digamos que você tinha um prejuízo de uma venda de ação que você fez há 1 ano atrás, 6 meses atrás, que deu prejuízo. E você esqueceu disso, não tem um controle ali, e você esqueceu de deduzir esse teu prejuízo. E você pagou o imposto de tudo que você teve de lucro nessa venda mais recente. A Receita não vai achar ruim, ela nem vai falar nada, vai ficar bem quietinha, porque você está pagando coisa que não deveria. Ou talvez, que nem no exemplo anterior ali, que você teve uma venda abaixo, um total de vendas no mês, abaixo de 20 mil reais. Cara, não importa quanto foi o lucro, não importa se você pagou R$1.000 para poder comprar aquelas ações e vendeu elas por 20 mil reais e só fez essa venda no mês, não importa o teu lucro, você está isento de imposto de renda, porque foi até 20 mil reais no mês que você vendeu. Se você pagar o imposto de 15% sobre o teu lucro, a Receita também não vai falar nada, ela vai no máximo pensar, bobão, pagou uma coisa que não precisava. Uma outra coisa que a Receita também não vai reclamar é se você não divide as taxas proporcionais que vieram naquela nota de corretagem para cada ativo. Porque se você está dividindo as taxas, você sobe um pouquinho o preço médio, daí você tem um lucro um pouquinho menor, que é o lucro real, e você tem que pagar um pouquinho menos de imposto. Quer ver? Dá uma olhada aqui como é que fica o meu controle, por exemplo, de BB Seguridade. Então aqui a gente teve várias compras de BB Seguridade, aqui eu vendi todas elas a um valor ali de R$25. Veja que só essa venda deu 30 mil reais, então já passou o limite dos 20 mil reais de isenção mensal, só com uma venda. Aqui eu tive um total de lucro de R$762, porque eu estou colocando as taxas. Mas digamos que eu não quero colocar as taxas, não vou inserir as taxas. Se eu deletar isso daqui e considerar o lucro de 778 e pagar o imposto sobre esse valor, que é um pouquinho maior do que o valor com as taxas, a Receita também não vai reclamar, porque você vai estar pagando alguns centavos a mais para ela. Tá, e se acontecer o contrário? E se você esquecer de pagar uma coisa que você deveria pagar? Meu amigo, aí ferrou. Aí ferrou, porque daí a Receita não perdoa. Daí ela vai te pegar. Cedo ou tarde, ela te pega. Porque como tem o imposto dedo duro, que está mostrando tudo o que acontece, pode até ser que você venda alguma coisa e não dispare os mecanismos automáticos lá para poder dizer, opa, você precisava pagar uma DARF e você não pagou. Só que no final do ano, ou melhor, lá por abril, quando você estiver fazendo sua declaração de imposto de renda e tiver que colocar lá no programinha do IRPF todas as tuas vendas com o teu lucro, a conta não vai fechar. E a conta não vai fechar, vai estar acusando que você deveria ter emitido uma DARF lá no mês 5 e você não fez. Daí o que vai acontecer? Você vai ter que pagar aquela DARF com juros e com multa. E eles não perdoam. E eles sabem tudo que você vendeu. Então controle certinho, porque senão você vai pagar e pagar em dobro lá na frente. Mas tem muitas coisas que podem alterar o preço médio, que podem mudar ele, e você precisa estar atento a todas elas, né? Exatamente por isso que eu estou explicando aqui que é importante isso. E eu estou deixando essa playlist aqui, onde eu estou mostrando diversas coisas que alteram o preço médio, que você tem que ficar esperto, porque se você não atualizar o preço médio da maneira correta, cara, ninguém vai fazer isso por você. E na hora de fazer a declaração do imposto de renda, vão te pegar. Então dá uma conferida ali, gasta uns minutos para depois não ter que gastar algumas horas explicando para a Receita por que você fez errado. Além de passar vergonha.